Diz que um jesuíta falou que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E nos últimos dias eu tenho pensado muito sobre isso. Quando eu olho para as pessoas na rua, ou até mesmo para mim, eu fico pensando, se eu sou um ser espiritual e estou tendo uma experiência humana, significa que eu sou algo que nem eu sei o que eu sou 100%. Eu posso saber, entender quando eu estudo a Bíblia, mas é algo tão superficial para o nosso entendimento humano que é como se a gente não soubesse. Aí eu estava pensando, se de fato nós somos um ser espiritual, uma alma habitando em um corpo, significa que quando eu olho para uma pessoa na rua, eu imagino uma alma naquele corpo. Ou seja, é um outro ser espiritual que também está compartilhando o mesmo espaço físico comigo. Quando ele compra uma roupa, quando ele compra um carro, ele está nada mais, nada menos do que alimentando a sua estrutura física, dando prazer para ela. Quando ele veste uma roupa, está tampando a sua nudez do seu corpo. É algo que, quando a gente começa a pensar, eu fico, como que pode uma coisa dessa? Eu falando isso aqui agora, é a minha alma transmitindo a informação a respeito desse corpo, dessa estrutura. Um corpo que tem um nome, tem um CPF, tem uma casa, tem uma família. Mas e essa alma? Qual que é a sua natureza? De que ela precisa? Enquanto ela está aqui nessa terra, a gente precisa de coisa para comer. Quando a gente vai para a Bíblia, a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vê que está agradecendo a Deus pelo pão que está alimentando o corpo. Mas a gente sabe que não é só o corpo. É como se fosse a alma agradecendo a Deus pelo alimento dessa estrutura física, que apesar de ser algo que para Deus não tem valor, mesmo assim Deus ainda abençoa ela. Ou seja, eu te amo tanto, alma espiritual, que eu também abençoo o seu corpo, a sua estrutura física, onde você está alojado. É um negócio que, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu pensei assim, não, tem algo aqui que está passando despercebido. Aí começam os questionamentos. Mas qual que é a função minha aqui nesse mundo, através dessa estrutura física? Qual que é a missão? O que eu tenho que fazer? E depois da morte? O que eu vou apresentar lá? É os meus feitos nesse mundo? Ou existe algo intangível para nós aqui, para a gente apresentar diante de Deus? E é só na Bíblia que a gente tem essas informações. Mas são tão complexas quando a gente começa a pensar sobre isso, que precisa de fato da ajuda do Consolador, que é o Espírito Santo, que fala de alma para alma, de espírito para espírito. É algo assim que eu comecei a pensar, eu fiquei assim, não pode ser só um trabalho, ganhar dinheiro, viver uma vida, ter uma família, tem algo a mais. Essa incerteza, insegurança, essas coisas do mundo, não pode ser só isso, não, tem que ter algo mais. E pensando sobre isso, a gente começa a ver o mundo de forma diferente. Você olha para uma pessoa andando de carro, ou seja, aquele corpo que tem uma alma, também está desfrutando de algo para proteger essa carcaça. É um negócio muito surreal. É só quem começa a pensar mesmo sobre esses assuntos que ele vai conseguir entender de fato o que está acontecendo. É muito interessante. Não sei se você já pensou sobre isso. Eu sou muito filosófico. Eu gosto dessas ideias, esses pensamentos assim, fora do comum. Gosto muito. Talvez eu não consiga expressar o que eu de fato está passando na minha cabeça, mas eu gosto de pensar muito sobre isso.
você já pensou sobre isso?